Hoje nós vamos falar sobre sinais vitais. A gente já viu essa matéria em princípios de enfermagem e agora a gente vai dar continuidade a esses conceitos, é como se fosse uma revisão. A gente vai relembrar alguns conceitos que a gente já viu e vai realizar novos conceitos em relação a sinais vitais. Então, qual que é a definição aí de sinais vitais? Os sinais vitais, eles são, né, medidas que fornecem dados fisiológicos sobre as condições de saúde daquele paciente. Então, é uma maneira bem rápida e eficaz de a gente avaliar os sinais vitais do paciente, o estado clínico do paciente. Esses sinais vitais, eles são a temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial e a dor, tá? Então, aqui a gente tem esses 5 sinais vitais como como conteúdo. A gente não tem saturação como sinal vital, tá? A saturação é extremamente importante para a gente avaliar o estado do paciente, porém, a gente não tem ele como sinal vital. Então, os sinais vitais, eles fazem parte do histórico de enfermagem. O que é esse histórico de enfermagem? São os dados que a gente vai coletar, as informações que a gente vai coletar dos pacientes. Então, o profissional de enfermagem deve saber ver, compreender, interpretar e comunicar esses valores. Então, a gente aprende desde fazer a técnica de referir sinais vitais até como a gente deve realizar a leitura deles. O equipamento adequado para a gente poder utilizar em cada tipo de paciente. Devemos também nos atentar a conhecer a faixa normal dos sinais vitais. Devemos conhecer a história clínica, minimizar fatores ambientais que possam alterar os sinais vitais do paciente, né, como o ambiente, ou então lugar que tem muito calor, ou então muito frio, que esteja muito movimentado, muito barulhento. Isso tudo altera tanto na parte de aferição dos sinais vitais, tanto na releitura. Abordar com calma e cuidadosamente sempre o paciente. Eu sempre ensino para vocês como a gente deve se portar com o paciente, sempre de forma educada, prestativa, sempre deixando de lado aquilo que a gente acha que é certo, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Demonstrar habilidade, né? Com o tempo, a gente que já aprendeu a aferir sinais vitais, com o tempo a gente vai pegando a prática, vai se aperfeiçoando mais na técnica. Então, não é esperado que a gente tenha essa habilidade no começo, mas agora já, né, já começou aí, já tem um tempo que a gente já aprendeu, então é obrigação do profissional se, né, ter habilidade em relação a isso, porque ele faz todos os dias. E quando a gente demonstra habilidade, o paciente ele fica mais tranquilo. Devemos também sempre informar o paciente sobre a técnica que a gente está realizando nele. Então, novamente, a gente tem o pulso, a frequência cardíaca, que é a mesma coisa, né? Pressão arterial, temperatura, frequência respiratória e a dor como sinais vitais. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o pulso e a frequência cardíaca. Então, o pulso, né, a gente tem aí aquela pequena diferença entre pulso e frequência cardíaca. O pulso, né, é a distensão das artérias. Então, quando o coração ele contrai e envia sangue para todo o corpo, esse sangue que passa pelas veias e artérias, elas fazem uma ondulação, fazendo com que a gente sinta essa ondulação através dos nossos dedos. Então, a gente tem vários locais de aferição do pulso, onde a gente consegue sentir essa ondulação, porque eles ficam mais superficiais sobre a pele, para a gente poder sentir essa pulsação. Já a frequência cardíaca é realmente a contração do coração, né? Quando o coração ele faz a sístole e a diástole, que forma a contração, aquela sim é a frequência cardíaca. O pulso ele é aferido através, né, do tato dos dedos, e a frequência cardíaca ela é aferida através do estetoscópio nos focos né, cardíacos que a gente tem, e que o técnico de enfermagem não realiza esse tipo de ausculta. Tá? Então, existem alguns fatores que podem alterar tanto o pulso quanto a frequência cardíaca. Esses fatores são quais? As emoções, né? O paciente pode estar muito estressado, muito nervoso, então aconteceu alguma situação que, né, deixou ele um pouco confuso. Exercícios físicos sempre vão alterar a quantidade de batimentos por minuto, então a gente também vai alterar a frequência cardíaca tanto
né, também do pulso, alimentação, drogas, traumas, entre outros também que a gente realiza. Então a gente tem vários pulsos que a gente vai utilizar, outros serão utilizados mais que alguns, por exemplo, o pulso temporal é muito utilizado, carótida também, porém o pulso, né, do poplíteo, que fica atrás do joelho, já não é tão utilizado assim, nem o pulso femoral, porque é um local de difícil acesso. Então os pulsos que a gente mais utiliza são os temporais, a carótida, o radial e o ulnar, né, que até esqueci de colocar aqui na imagem, e o pulso braquial também é um pouco utilizado em relação ao local ser mais fácil de acesso. Né, então, como primeiro lugar, em relação à clínica, quando eu atendo o paciente onde ele não está em uma emergência, é sempre o pulso radial, né? Esse que fica no nosso, no perto das nossas mãos. A gente sempre vai utilizar, né? Só relembrando, sempre os dedos indicador e médio para poder aferir o pulso, ao palpar delicadamente sobre a artéria selecionada que a gente escolheu para poder realizar a contagem, realizar mentalmente o número de contrações que a gente sente e a gente vai fazer essa contagem durante um período aí de 60 segundos. Então aqui a gente tem a demonstração do pulso carotídeo, do pulso radial, que é o que a gente mais utiliza em relação à clínica. O pulso carotídeo ele é utilizado muito em, né, situações de urgência e emergência. Então aqui a gente tem o pulso carotídeo, o radial, o braquial que a gente utiliza muito para pressão arterial. O braquial ele é um dos pulsos que é mais profundo. Então, quando o paciente é um pouquinho, né, tem um pouco mais de sobrepeso, a gente tem um pouco de dificuldade em sentir o pulso braquial. A gente tem o pulso poplíteo, que a gente vai sentir atrás do joelho do paciente. A gente tem o pulso pedioso, ou então dorsal do pé, que a gente sente no pé do paciente. A gente sente no caso que o paciente não tem braços, né, mas sempre vai ter pescoço, então a gente sempre prefere a carótida, tá? O femoral, que ele é uma avaliação, ele acontece muito com avaliações cirúrgicas, né? Quando o paciente ele faz uma cirurgia e o médico ele quer checar se o retorno venoso está correndo, né, como deveria. Então ele faz a checagem de pulso femoral com essa finalidade, para ver se o sangue está circulando ali pela artéria da perna, que é uma das artérias mais importantes que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem algumas características em relação ao pulso, que algumas a gente já viu e outras a gente não viu ainda. Então, ao examinar a pulsação, a gente deve analisar o estado da parede arterial do paciente, a gente deve analisar a frequência, o ritmo, a amplitude e também a comparação. Então, qual que é a frequência? A frequência, né, a gente vai realizar a contagem, a quantidade de vezes que aquele pulso, né, que aquele pulso irá, né, fazer os movimentos ali de distensão da artéria, ou então com as contrações o coração está fazendo por minuto. Lembrando que o pulso e a frequência cardíaca, geralmente eles têm o mesmo valor de frequência, mas em casos onde o paciente ele tem alguma patologia cardíaca, pode ser que tenha alguma alteração. Então, o normal, a frequência normal para um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, de acordo com Potter, tá? Então, a taquicardia ela é o aumento dessa frequência, né, do pulso. Então, acima de 100 a gente tem uma taquicardia, abaixo de 60 a gente tem uma bradicardia e a questão de ser normal, de 60 a 100, a gente chama de normocardia, tá? Ou então normocárdico. Essas duas literaturas, elas são aceitáveis. No ritmo, a gente tem a sequência das pulsações. Essa sequência, esse ritmo, ele é definido entre regular e irregular. Então, quando a gente está lá aferindo o pulso do paciente, a gente pode perceber às vezes que a gente está contando o pulso, de repente ele fica um pouco mais rápido, de repente ele fica um pouco mais devagar, ou de repente ele para. Então, isso que a gente chama, né, a definição de ritmo. Então, se quando a gente começou a avaliar o pulso do paciente, esse pulso, ele pulsou com o mesmo intervalo, sem ficar mais rápido, sem ficar mais forte, né, a gente chama ele de ritmo regular. Se esse ritmo ele foi alterado, né, às vezes ele ficou mais longo, ou então mais curto, às vezes ele parou, a gente chama de ritmo, então, irregular.
Na parte de amplitude, a gente tem algumas classificações. Qual que é essa amplitude? É a quantidade, a sensação tátil que a gente tem da quantidade de sangue que está correndo ali. Então, às vezes, a gente já treinou bastante em relação ao pulso. Então, quando a gente coloca os nossos dedos sobre a artéria, a gente consegue sentir se aquela pulsação que está saindo dos nossos dedos, ela está mais fina, ela está cheia, ela está forte. Tem paciente que a gente nem consegue sentir, que a gente chama de pulso fraco. Então, dependendo da situação, da pulsação do paciente, a gente vai definir, então, a amplitude. Então, qual que é essa definição? A amplitude ela pode ser forte e cheia, onde a gente sente aquele pulso bem cheio, batendo bem forte, ou então ele pode ser fraco e fino, que a gente chama de filiforme, tá? Então, quando o paciente ele tem, né, aquela pequena pulsação, aquela sensação bem pequena nos dedos, a gente chama de fraco e fino. Então, ele sempre ali vai ser, né, tomado por onde uma artéria passa. Então, a gente sempre tem que contrair com as pontas dos dedos, tá? Então, a gente nunca vai usar um dedo só, a gente usa de 2 a 3 dedos para poder aferir o pulso do paciente. E lembrando sempre que a gente nunca deve usar o polegar, porque a pessoa que está aferindo o pulso com o polegar, ela pode sentir aí o próprio pulso e se confundir com relação à técnica.